Entender como o nosso corpo funciona é essencial antes de iniciar qualquer modificação alimentar. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que é o metabolismo, né, e a importância que ele exerce na nossa vida e na nossa saúde. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Vamos lá? E o que é o metabolismo? O metabolismo nada mais é do que o conjunto de reações químicas que são capazes, de converter aquilo que a gente consome através da dieta em energia necessária para que o nosso corpo funcione adequadamente. E para entender completamente como funciona o metabolismo, é necessário aprofundar dois conceitos, dois elementos que compõem o metabolismo. O primeiro é o metabolismo basal e o segundo é a necessidade energética. E o que é o metabolismo basal? O metabolismo basal é a quantidade de energia requerida pelo nosso corpo, em condições de repouso, para que o nosso organismo ele consiga realizar as atividades essenciais à vida, necessárias à manutenção do funcionamento de tecidos, como, por exemplo, manter respiração, pulmão, circulação, manter temperatura corporal, funcionamento do coração, dentre outros. Já a necessidade energética é o fornecimento de energia através da alimentação, que é necessária para compensar o gasto energético de indivíduos, sejam ativos ou não. Falando então da relação entre metabolismo e emagrecimento, a gente tem o quê? O gasto energético total, ou seja, significa dizer que é a quantidade de energia que cada indivíduo ele consome diariamente e que representa a soma de vários fatores. Dentre eles, a taxa metabólica basal, onde cerca de 60% a 75%, dos quais ela é consumida por órgãos vitais, como a gente já falou aqui, coração, cérebro, rins, manutenção da temperatura corporal. O outro fator é a atividade física, que corresponde aí a 15% a 30%, e o terceiro fator, a termogênese induzida pelo alimento, ou seja, é o aumento no gasto de energia em resposta ao processo de ingestão e digestão dos alimentos. Isso aí gira em torno de 7% a 13%. Sendo assim, o gasto energético total é importante, porque quando se determina um balanço energético positivo, significa dizer que o indivíduo ele consome mais calorias do que o que ele gasta, e esse excesso ele se acumula na forma no tecido adiposo na forma de gordura. Pelo contrário, quando o balanço energético é negativo, significa que as quantidades de calorias consumidas através da dieta é menor do que o gasto calórico diário, e isso determina a perda de peso, ou seja, favorece aí o emagrecimento. E quais os fatores que podem afetar o funcionamento do nosso metabolismo? Claro que cada um de nós a gente tem um metabolismo diferente, particular, e a taxa na qual o nosso corpo ele queima as calorias ele vai depender de alguns fatores, como por exemplo a genética. Algumas pessoas eles herdam um metabolismo mais acelerado do que outras, o sexo, os homens tendem a queimar mais calorias de forma mais fácil do que as mulheres porque tem mais massa muscular, e o processo de envelhecimento é um outro fator que também mostra aí que à medida que a gente envelhece, o nosso metabolismo tende a diminuir, a sua atividade e a sua eficácia, podemos dizer assim. Além dos pontos já citados, é importante a gente ressaltar que os nossos hábitos eles podem afetar o funcionamento do nosso metabolismo, positivamente ou negativamente. Por exemplo, a prática do jejum prolongado ou a adoção de dietas restritivas, de forma drásticas e principalmente sem orientação profissional, em princípio pode parecer uma boa estratégia, para a perda de peso, mas o corpo ele pode ter um efeito contrário, além, é claro, de ser perigoso para a nossa saúde. Isso porque em ambos os casos, tanto no jejum quanto na restrição calórica drástica, o corpo ele vai tentar se defender, diminuindo aí a função do nosso metabolismo, também, inclusive, para lidar com a falta de nutrientes. Portanto, o gasto de energia ele vai diminuir e, em vez disso, e no lugar disso, ele vai aumentar a capacidade de absorver mais nutrientes quando essa oferta estiver disponível, propiciando aí uma facilidade
para recuperação e ganho de peso, né? Então é importante ter aquele fracionamento, né, alimentar, um acompanhamento nutricional e a gente não seguir dietas muito radicais, extremas, principalmente sem orientação profissional. Também é essencial se hidratar, tá? Isso porque a água é capaz de ativar mecanismos fisiológicos da termogênese, ou seja, a produção de calor com o aumento do gasto energético. Então, para que a gente consiga ter um funcionamento correto, é necessário que a gente tenha aí o mínimo adequado, né, de hidratação, que, claro, cada indivíduo tem a sua necessidade individualizada, mas, de forma geral, o consumo aí de 2 a 3 litros de água por dia vai atender a essas necessidades. E, por último, mas não menos importante, né, os seguintes fatores de estilo de vida, eles também podem afetar a velocidade do funcionamento do nosso metabolismo, né? Ou seja, ser sedentário, que é isso porque os músculos eles queimam muito mais calorias, então quanto mais desenvolvidos eles estiverem, mais calorias eles vão queimar, né? O fato de você comer muito açúcar, é melhor preferir os carboidratos complexos e integrais, limitar o consumo dos carboidratos simples, como por exemplo os açúcares, os lanchinhos, né? Os biscoitos, dentre outros, né? Ter cuidado com a sua estrutura hormonal, a sua condição hormonal, porque algumas alterações, principalmente aquelas relacionadas à tireoide, elas podem sim afetar o funcionamento do seu metabolismo. Qual a relação entre microbiota intestinal e metabolismo? A importância disso é justamente porque o correto funcionamento dessa microbiota ela é essencial para a manutenção de um peso adequado, né? E, na verdade, ele desempenha um importante papel que é fundamental nas situações metabólicas, como, por exemplo, na regulação da saciedade, na ação anti-inflamatória, na produção de energia, né? E uma microbiota, ela pode diferir de indivíduo para indivíduo, e principalmente entre indivíduos que têm peso adequado e um sobrepeso ou obesidade. E nestes indivíduos com excesso de peso, né, a microbiota ela pode estar desequilibrada, né, criando um quadro que a gente chama de disbiose, né? E esse quadro ele contribui para o maior ganho de peso e para a desaceleração do metabolismo do indivíduo. E como você trabalha o seu metabolismo? Os fatores que precisam ser abordados são basicamente o fornecimento de energia e o seu gasto calórico, né? É claro que as estratégias elas vão variar de acordo com os objetivos clínicos, né, e o perfil do indivíduo, né? Mas algumas pessoas basicamente vão precisar perder peso, outras vão precisar melhorar a sua composição corporal. Em geral, assim como vários estudos mostram, né, é bom garantir uma dieta saudável, equilibrada, balanceada, né, garantindo aí que você tenha uma quantidade adequada de proteínas, uma qualidade no tipo de carboidrato que você consome, dando atenção ao consumo de grãos integrais, limitando aí o consumo de farinhas brancas e açúcares simples, preferindo frutas e vegetais, né, consumindo gorduras saudáveis. Na verdade, o metabolismo ele funciona de acordo com aquilo que a gente consome, né? Se a gente não introduz, não consome proteínas suficientes ou passa a consumir muitos carboidratos de má qualidade, gorduras de má qualidade, não vai ser possível construir uma musculatura saudável, né? Além disso, o metabolismo ele vai transformar esse excesso de carboidrato e de gordura, aumentando apenas a massa gorda, que é o que a gente não quer. E por fim, a atividade física ela deve ser sim implantada, né, tendo em vista aí seu grau de importância, uma vez que ela exerce uma função, uma ação de modulação metabólica, né, e portanto é bom fazê-la com regularidade, de forma sistematizada, ao invés de fazer de forma, praticá-la de forma ocasional. Hoje eu vou, amanhã não. Então, procurar aí a orientação de um profissional de educação física para poder introduzir esse hábito de forma que ele seja benéfico para a função e ativação do seu metabolismo. Então, depois de tudo que foi citado aqui, a gente viu um pouco o que é o metabolismo, né? Alguns fatores que podem interferir de forma positiva ou não no seu funcionamento e como isso reflete na nossa saúde. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço da Nanda.